nossas vidas, Pai. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha tomar a primazia desta leitura, que o Senhor venha fazer, aleluia, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, muito mais do que antes, porque assim nós desejamos e queremos receber o que os céus, o que o Senhor tem para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, todas as armadilhas, todas as muralhas, tempestade, todos os muros, Senhor, em nome de Jesus, seja desfeito nesta manhã, tudo que queira impedir que o Senhor venha, Senhor, destrua todo o mal, Senhor, e nos cerca com teu sangue, coloca o teu anjo, aleluia, Senhor, sobre a nossa volta. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, visita as tuas servas, onde que elas possam residir e estar nesta manhã. Entra no seu lado, dando vitória, para que assim possamos, Pai, nesta manhã receber o conhecimento, que a tua palavra fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fica não só hoje, mas para sempre, Senhor, em nossas vidas, Senhor, desse estudo. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos ser muito gratos a Deus, né, pela oportunidade que temos de estar aqui lendo, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor, né? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, Juízes, capítulo 16. E eu quero convidar a Andréia para estar iniciando a nossa leitura hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa usar a vaso. A paz do Senhor. Amém. Juízes 16. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca os tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim os afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderia afligir? Disse-lhe Sansão: Se amarrassem com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com ela. E os espias estavam assentados com ela em uma câmara. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em quem consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombastes de mim e que me dissestes mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se houvessem feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados em uma câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombastes de mim, e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia,
E ela a fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ele lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando contigo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declarastes em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia ser de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu de todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse-lhe ela: Os filisteus vêm sobre ti. E despertou do sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor lhe tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no como 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, e para se lhe alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão como inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porquanto diziam: Nosso Deus nos entregou na mão nosso inimigo, e o que destruíra nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre 2 colunas. Então disse Sansão ao moço o que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as tuas colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita, numa e com a outra à esquerda. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram-no com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava maldições, e também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, e o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição de sorte,
que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuários e o seu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias as tribos dos danitas buscavam para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do mancebo do levita, e chegaram-se por lá. E lá disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu o sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz o caminho que levardes, está perante o Senhor. Então foram aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme os costumes dos sidônios, quietos e confiado. Nem ainda possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram os seus irmãos a Zorá e a Estaol, e os seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? Ele lhes disse: Levantai-vos e subamos. E eles, porquanto. Versículo 9. E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porquanto examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estarei tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrardes a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis a um povo confiado, e a terra é larga da extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram aquele lugar Maaneda, até o dia de hoje. Eis que está por trás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Versículo 14. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Lais, e disseram aos seus irmãos: Sabei vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do mancebo levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram os filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens, foram espiar a terra.
Entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: O que estáis fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão à boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. E é-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração de Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram os meninos e o gado e a bagagem e puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos, e disseram a Mica: Que tens, que assim convocaste a este povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz me tornastes justamente como sacerdote, e vós fostes que mais me fica. Versículo 24. Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz me tornastes justamente como sacerdote, e vós fostes que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos façais ouvir a tua voz, para que, porventura, os homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, também tomaram o que de Mica tinha feito e os sacerdotes que tiveram e vieram a Lais, a um povo quieto e confiado, e feriram ao fio da espada e queimaram toda a cidade a fogo. E ninguém houve que livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham o que fazer com ninguém. A cidade estava no vale, que estava junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel, sendo, porém, dantes o nome daquela cidade Lais. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, os filhos de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes das tribos dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando ao lado da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 dias. E seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la ao seu moço, e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se o seu coração ao encontrar com ele. E o sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: Conforta o teu coração com um bocado de pão, depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém, o homem levantou-se para partir, mas seu sogro constrangeu-o a tornar-se a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia, pela manhã, para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta-te o teu coração. E detiveram até já declinar o dia, e ambos comeram.
Então o homem levantou-se para partir, e ele, e sua concubina e seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já se abaixa, e já é tarde, vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse o seu senhor: Não nos retiremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: Caminha e cheguemos-nos a um daqueles lugares e passaremos a noite em Gibeá, em Ramá. Passaram, pois, diante do caminho, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá para entrarem a terra, a passar em Gibeá. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porquanto não houve quem o recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que um homem velho vinha tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos e viu a este passageiro na praça da cidade, e disse-lhe o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passemos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde eu sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, também pão e vinho para mim e para minha serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo o que tens te... Versículo 20. Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe a sua casa e deu pasto aos seus jumentos, e lavando os seus pés, comeram e beberam. E estando eles alegrando-se o seu coração, eis que os homens daquela cidade, os homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhantes maus, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais loucura semelhante. Porém, daqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamos-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e as enviou-os para todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se ouviu desde o dia que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderei isto no coração, considerai e falai. Meu Deus. Capítulo 20. Tenebroso, né, essa história? Tenebroso. Gente, quando eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei assim, gente, isso aconteceu mesmo. Meu Deus do céu. E olha que ele não quis, ele se recusou
a dormir numa cidade que não era povo de Deus, né? Que não era da descendência, não era, não vou dormir aqui, me recuso. Eu vou repousar entre os meus. E aí ele andou mais um pouco para poder chegar numa cidade que era de alguma das tribos, entende? E exatamente ali aconteceu isso. O livro de Juízes é bem sanguinolento, né? O povo estava totalmente deturpado, totalmente distante de Deus. A nação estava perversa, cheia de iniquidade. Verdade. Vamos lá. Capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Falai como sucede esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fila em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte, e tornaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se faz entre vós? Dai-nos, pois, agora aquele homem, filho de Belial, que está em Gibeá, para que o matemos e tiraremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 600 homens escolhidos. Então todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra e um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que se arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse-lhe o Senhor: Judá subirá primeiro. E levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram a Gibeá e derribaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar a pelejar no lugar aonde no primeiro dia se tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra eles. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel, os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens
todos dos que arrancaram a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e viram a Betel e choraram, e ali estiveram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo: Saireis ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã te entregarei nas tuas mãos. Versículo 29. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns dos povos, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, e alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviamo-nos para a cidade e os caminhos. Então o homem de Israel se levantou do seu lugar, ordenando a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá, e 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhe tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25 e 100 homens de Benjamim, todos que arrancavam da espada. E vieram os filhos de Benjamim, que estavam feridos, porquanto os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada remeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porquanto dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna de nuvem, e viram-se Benjamim a olhar para trás de si, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, na peleja se apertou, e os da cidade se desfizeram no meio deles, e cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram até Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto. A penha de Rimom apanharam, ainda deles, pelo caminho, uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E foram todos os que de Benjamim naquele dia caíram 25.000 homens, que arrancavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achavam, e também de todas as cidades, quantas se acharam, puseram fogo. Capítulo 21. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Vendo, pois, o povo a Betel, e ali ficaram, veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram, até a tarde, diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucede isto em Israel, que hoje falte
uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande ajuntamento acerca de todos os que viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca das mulheres com que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhum de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? Eis que ninguém de Jabes de Gileade vieram ao arraial à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12 homens, dos quais valentes lhe ordenou, dizendo: ide, ao fio da espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e os meninos. Porém, isto é que, a vez de fazer a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam-se entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem, deitando-se com varão, e a tornaram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamaram a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe mulheres que haviam guardado com vidas das mulheres de Jabes de Gileade, porém eles ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito a abertura das tribos de Israel. E disseram os anciões do ajuntamento: que faremos acerca das mulheres para que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram-lhe mais: a herança dos que ficaram de resto e de Benjamim e de nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os nossos filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que celebra para o norte de Betel, da banda do norte do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis que saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, saí vós das vinhas, e arrebatai cada uma de sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porquanto não lhes deste a vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, o levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram e voltaram à sua herança, e reedificaram a cidade, e reabitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. E naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Glória a Deus. Cadê o glória a Deus, igreja? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos no livro de Senhor. Juízes, a glória. Deus é fiel. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do A internet estava Senhor. ruim, mas glória a Deus. Bendito seja Deus. Como diz a Andrea, o livro de Juízes é um livro Deus. grande, devido às histórias, né? Gente, tem história. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Rei Jesus. Amém, oh, glória, Amém, glória a Deus, amém. aleluia, né? E
verdadeiramente, né? A gente vê aqui, a gente conhece, né, o povo que passou, por isso que hoje a gente fala assim, né, cadê as demais tribos, aonde foram parar, né? Mas louvado seja Deus. E a história de Sansão aqui, né, o que ele passou, tudo o que ele enfrentou e a oportunidade que Deus deu para ele antes de morrer, né? E olha, o que eu achei aqui incrível na história de Sansão, que eu falo que a gente pode ler várias vezes, né? Cada vez que você lê, Deus vai te trazendo uma revelação de alguma fase, de alguma parte. E quando ela estava lendo, antes dele confessar para Dalila aonde estava a dor dele, ou a fraqueza dele, ele disse que sentiu uma grande angústia na alma, sentimento de morte. Ou seja, ele morreu, ele sentiu primeiro a morte antes mesmo de acontecer. Aconteceu primeiro dentro dele. Ele se entristeceu e teve sentimento de morte. Por isso que ele já se entregou ali. Ele morreu ali. Entende? Porque ele já teve isso. É que eu esqueci de grifar aqui direitinho aonde foi que ela leu essa parte. Se vocês acharem aí, fala para mim. Deixa eu ver. Porque aí ele estava enganando ela o tempo todo, né? Você me fez de boba, arrancou as cordas. Tá no capítulo 16. E até agora você mentiu para mim. E aí ele foi inventando, inventando, inventando. E ele fala que quando. Aqui, ó, verso 16. Verso 15, ela primeiro usa de engano, né? Que ela fala assim, ó. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força, importunando o tempo todo. Ela alcançava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha que perturbação. Que ele via, ele estava sendo importunado, ele sabia que estava caminhando a passos largos ao inferno, por que que ele não saiu de lá logo, né? Não? Mas não, continuou lá e importunando a ponto de morrer, ou seja, ela deixou ele a ponto de dor, de loucura mesmo, né? Para que ele pudesse contar para ela, né, aonde estava ali a fraqueza dela. E às vezes a gente vê muitos homens que estão amarrados assim também, né? Presos a Dalilas da vida que estão levando eles a passos largos à morte, à destruição, ao inferno, e eles não saem, né, da situação porque estão cegos espiritualmente, não conseguem se libertar dessa situação, tá? E aí ele fala assim, ó, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo, jamais lhe passara, nananana. E aí ele começa a falar, mas antes ele se sentiu, na leitura da Andrea, é bem melhor a tradução dela, que fala que ele se sentiu, lê aí para mim, Andrea, por favor, na sua tradução, o O capítulo, versículo verso 16. 16, isso. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. A sua alma se angustiou até a morte, ou seja, ele foi até a morte já antes mesmo de ter sido concretizado a morte dele, né? Antes mesmo de ser concretizado a morte dele, ele já se angustiou até ela, ou seja, ele falou assim, eu vou morrer mesmo, né? Deixa eu contar para ela, porque ele se rendeu ali. Ali ele se entregou à morte. Ali ele criou a própria sepultura dele com a palavra dele, com o sentimento dele, com o comportamento dele. A alma dele já estava inclinada para a morte, antes mesmo dele falar, porque ele sabia que ela ia contar. Sabia ou não sabia, gente? Sabia? Ah, Ela já tinha contado as outras 3 vezes, né? sim, ela já tinha falado.
Então, mas só que ele não viu, olha, a pessoa estava tão cega, né, que ele não via outra saída. Ele Ele falou, estava tão vou, enredado no laço do pecado que não tinha força para sair, né? sim. E Era aí, tão forte e não tinha força para sair do pecado. verdade, verdade, tão forte, mas não tinha força para sair do pecado. Gostei dessa colocação. Então, ele acaba se entregando ali. E ali ele teve o sentimento da morte, ele sentiu a morte ali. Ele falou, vou morrer, já vou morrer, então eu já vou me render. E aí foi onde ele se rendeu, né, e se entregou para a morte, tá certo? Obrigada, Andréa! Andréa, que Deus abençoe sua vida, minha linda. Vamos Amém. dar continuidade. Vamos ler agora o livro de Ruth, ô Glória! Ó, só faltou a Ruth estar aqui, né? Porque aí a gente vai falar, Ruth, como você é Ruth, você lê o seu livro. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o livro de Ruth, porque ele também é muito pequeno, gente. Eu acho que a gente já vai concluir o livro de Ruth agora também, né? Glória a Deus. Eu vou Na ler o livro próxima de Ruth. leitura, na próxima leitura, se ela estiver, ela vai ler o livro de Ruth. Verdade, 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 verdade. Vamos ler o livro de Ruth, meninas. Ruth, capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Ruth, capítulo 1. Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não
mas te acompanho. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ai, gente, que lindo, né, esse verso. Nossa, até me emociona. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas, mas ela, mas ela respondeu: Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Olha que coisa, né? Ela fugiu da cidade de Moabe porque não tinha alimento, né? Ela saiu porque estava faltando comida, mantimento. E ela foi para outra terra com o seu filho e seus maridos. Teoricamente, ela saiu vazia, né? Por quê? Porque ela não tinha, dependendo da ótica, ela não tinha comida, ela não tinha alimento, não tinha nada. Só que ela fala assim, ó, de mãos cheias eu parti. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ou seja, o que fazia a mão dela ficar cheia, ela era a família. Eram os filhos, né? Era o marido, né? Ela tinha, sim, muito, né? E está retornando sem nada. Capítulo 2 de Ruth. Ruth nas plantações de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, olha, gente, como Deus é maravilhoso, né? Deus já vai me mostrando as coisas aqui, ó. Vai vendo. Ruth, ela tinha iniciativa. Ela não ficou esperando Noemi falar: vai fazer isso, minha filha, vai fazer, olha tanta coisa, vai fazer. Não. Olha aqui, Ruth Moabita disse a Noemi: Vou recolher espigas. Não foi Noemi que sugeriu para ela: Olha, vai lá fazer alguma coisa? Não, ela olhou a situação e falou: Eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitia. Ou seja, eu não vou ficar aqui prostrada junto com você, esperando você me passar as ordens. Não, eu vou. Autorresponsabilidade, iniciativa própria, a mulher de atitude. A atitude dela, de Noemi, né? Ela é uma mulher de atitude. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Ou seja, ela não tinha preguiça, né? Ela não tinha preguiça, era uma mulher de coragem. Então ela foi, começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era o clã de Elimeleque. Ó, para a Tônia que está fazendo os vídeos lá no Instagram dela, viu, Tônia? Aqui, ó, já é uma boa para você falar lá sobre as qualidades que aprendemos da mulher em Ruth, né? Uma mulher de coragem, uma mulher de atitude. Tem bastante coisa, a gente vai lendo, dá para você pegar bastante coisa lá. Aí vem, naquele exato momento, Boaz chegou.
Não, e assim, né, gente? Olha como nada é por acaso, né? Deus já tinha tudo escrito ali, ó. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, casualmente. Gente, casualmente. Entrou aonde? Justo na parte de plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Nada é por acaso. Deus estava orquestrando aonde Noemi pisaria, aonde Ruth pisaria, aonde Ruth entraria. E, ó, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Ele era crente, viu? Crente. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me permitiu que a deixasse recolher. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo. Gente, olha isso daqui. A- Estão falando dela. Estão falando dela, coisa boa, características dela. Ó, ela chegou cedo e está de pé até agora. Olha, mostrando o quê? O esforço dela, a dedicação dela. Ela chegou cedo, está de pé até agora, só sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção aonde os homens estão ceifando e vai atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Olha isso daqui. Ele, Boaz, primeiro, quem é ela? Quis saber quem era. Se ficou curioso para saber quem era. A Ruth, ela é uma mulher famosa, bonita, né? E depois ficou sabendo a história. Ela não abandonou Noemi. Ela foi fiel a Noemi, ficou lá e agora ela pediu para colher. Tá lá trabalhando. Olha, ela não sentou, ela não come o pão da preguiça. Ela tá até trabalhando até agora, se dedicando. E aí ele falou: "Rapaz, essa mulher aí não pode colher em outro lugar, não. Ela tem que ficar mais perto de mim." E aí ele foi lá, já falou para ela: "Olha, você não vai para canto nenhum, hein? Pode colher aqui. Eu vou ordenar para que ninguém toque em você." Ou seja, ali ela já estaria num lugar de segurança, porque a mulher, ela era muito vulnerável naquela época, né? E ainda mais uma mulher sozinha, solteira e não era do povo, era moabita, né? Tinha tudo para qualquer pessoa achar que podia fazer qualquer coisa com ela. Mas ele já falou: "Já vou dar ordem para que ninguém toque em você. Colhe aqui, fica perto das mulheres, ou seja, aqui é um lugar seguro para você." Deus tem um lugar de segurança para nós. E aí, ó, quando você tiver sede, beba da água, mas beba em qualquer lugar não, viu? Pode beber da água que está ali. Ela inclinou-se, olha a atitude dela. Ela inclinou-se e, prostrada, um rosto em terra, exclamou: "Porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira?" Olha, ela reconhece. Ela reconhece as fragilidades que ela tem, a vulnerabilidade que ela tem, e uma estrangeira eles não consideravam, tá? E aí ela falou: "Por que achei o favor aos seus olhos?" Prostrada, viu? Todo ponto mostrando reverência a ele. E Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio."
refúgio. Oh, glória a Deus, aleluia. Gente, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. E olha que forte, né? Que Deus te recompensa. Nada do que a gente faz é perdido, irmãs. Nada, nada se perde. Tudo Deus está atento. E detalhe, ela não precisou falar dela. Ela não precisou se justificar. Não, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Ela não precisou testemunhar a seu favor. As pessoas que conheciam a história trouxeram o testemunho dele, falaram: olha, fulana fez isso, fulana fez aquilo, fulana fez aquilo. Você não vai precisar ficar se justificando, tá entendendo? Não vai precisar ficar se justificando. Não, porque eu fiz isso. Deus sabe o que você já fez e é Ele o recompensador, o galardoador. E olha que forte, né? Ele fala assim, ó, que seja ricamente recompensada pelo Senhor. Não é por ele, né? Ele não está falando, eu que vou te recompensar. Não. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Olha aqui algo profético aqui, né, gente? O Salmo 91 fala que nós devemos habitar debaixo das asas do Altíssimo, né? Um lugar de segurança, um lugar de refúgio. E é exatamente isso que Boaz está apresentando para ela. Ela falou: você não está em qualquer lugar. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Aqui é o lugar de proteção de Deus para você. E disse ela: continue. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Olha, a palavra dele levou para ela ânimo e encorajamento. Porque você acha que ela não estava triste? Estava. Mas apesar da tristeza, ela não ficou prostrada. Apesar do luto, ela se colocou de pé e foi colher, sabe? Foi buscar o mantimento. Apesar da sua dor e do seu luto, né, do seu distanciamento da sua terra natal, ela tinha tudo para entrar numa depressão depois de ter perdido o marido, perdeu os pais, né, porque ficou longe, perdeu tudo. Ela estava trabalhando, trabalhando, ela estava entristecida. Mas ela fala aqui, ó: continue eu ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. Ou seja, ela estava desanimada. Olha que característica dessa mulher. Mesmo desanimada, ela estava colhendo e desde cedo não parava, continuou. É isso que Deus espera de cada mulher, que o desânimo não venha nos paralisar. Que o desânimo, a gente pode passar por altos e baixos, mas se a gente estiver passando por alguma fase de desânimo, que o desânimo não nos pare, não nos paralise, que mesmo desanimada nós possamos continuar progredindo, crescendo, frutificando, colhendo. Amém? Oh, glória, já estou pregando, meu Deus, é para ler, Jesus. Para ler, Diana, vamos ler. Ai, um brado Oh, de glória aqui que glória! não tem como, sabe? Tem que chorar, mano. É maravilhoso. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus, Sobrenatural, Edívia, também. Eu sobrenatural, sinto a presença do sobrenatural. Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aqui vem, vamos lá. Verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ou seja, para quem não tinha nada, para quem não tinha o que comer, ela comeu até ficar satisfeita e ainda teve sobra do que ela comeu. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda, ou seja, deixa ela colher à vontade. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas as recolham e não a impeças. Porque como ela era característica, tá, das pessoas que tinham as suas plantações,
se caísse alguma coisa, os pobres vinham atrás recolhendo as sobras, né, da colheita. Os pobres vinham atrás recolhendo as sobras da colheita. Então, ela estava fazendo o que era comum da época, né? Os pobres estavam lá, ela estava se colocando na posição de uma pobre que estava colhendo as migalhas que estavam sendo as sobras da colheita. Então, ele falou para o quê? Para o servo dele: deixa cair, pode deixar cair de propósito, que ela não vai levar só sobras, ela vai levar coisa boa para casa. Olha isso, gente. Parece que ela estava sendo humilhada, né? Numa situação, numa posição de humilhação. Mas Deus estava honrando ela, alimentando, dando para ela espigas, criando toda uma circunstância por trás. E ela não tinha consciência disso daqui não, viu, gente? Ela não tinha consciência dessa parte aqui, não. Nós temos tempo que a gente está lendo. Mas aqui estava acontecendo nos bastidores. E ela estava sendo abençoada e beneficiada com aquela atitude de Boaz. Assim, Ruth recolheu na lavoura até o entardecer. Depois, debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado. Ó, você acha que ela ficou lá deixando as coisas? Ela carregou, gente. Ela devia ter levado aquilo nas costas. Era uma mulher de coragem, de garra, entende? De determinação, porque ela carregou aquele peso nas costas e levou ali, ó, carregou-a para o povoado. E sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Ó, carregou-a para o povoado. E sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Ei, você lembra que ela comeu até ficar satisfeita, até teve sobra? Tu acha que ela jogou a sobra fora? Olha aqui a sobra aqui, ó. Ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Ela levou para casa para compartilhar com a sogra. Não vou comer sozinha. Eu vou levar para minha sogra que está lá em casa me esperando. Olha, gente, que maravilha. Essa mulher é uma benção. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Aonde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Estava evidente que ela não tinha colhido em qualquer lugar, pela colheita que ela trouxe para casa. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. O nome, e Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Por que ela traz isso? Porque Boaz, ele vinha da descendência do seu esposo, do marido dela. Entende? Era do clã do marido dela, que ela fazia parte por conta do marido. Então, Deus estava sendo leal e bondoso com ela, né? Que estava viva em benefício do que morreu. Olha que coisa. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com quem, gente? Com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente. Olha, a Ruth nem sabia. A Ruth não sabia. E a Noemi falou para ela: seja ele abençoado. Aquele homem é nosso parente. É um dos nossos resgatadores. Quem colocou Boaz, o resgatador daquela mulher, no caminho dela? Foi Deus. Deus que colocou. Ele é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. O que eu falei para você? Que a mulher que ia colher, ela ficava vulnerável.
ela podia ser molestada, né? Para quem não sabe, é estuprada mesmo, violentada no meio da lavoura por outros homens. Elas não tinham segurança. Por isso que ele falou: fica aqui com as mulheres, fica aqui ninguém vai te tocar. Então, ó, noutra lavoura, porque Noemi, ela tinha o quê? Experiência e maturidade. Noemi sabia o risco que se colhia, que tinha uma mulher que estava na lavoura. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ó, depois que Ruth chegou lá, que começou a ganhar bem, a ter uma excelente colheita, a ter uma proteção, a se sentir segura, ela não abandonou Noemi, não, viu? Continuou morando com a sogra. Tem gente que, enquanto está na pindaíba, continua lá, mas quando prospera, abandona, né, as alianças antigas. Mas não, ó, ela continuou morando com a sogra. E a Bíblia deixa bem claro aqui, né? Ela continuou, tá, gente? Capítulo 3. E na eira de Boaz, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Oh, meu Deus, a Noemi era uma fofinha, né? Tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deita. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Isso daqui era cultural, tá, gente? Era cultural deles. Era um ritual que se fazia, né? Para que ele pudesse reconhecer e entender que ela tinha a intenção, né? De querer pertencer, que ele resgatasse a vida dela, né? Então, por isso que Noemi falou, vai lá e faz isso, né? E deite-se aos pés dele para que ele vai te falar o que fazer, né? Porque era cultura, era normal eles fazerem isso daqui. E o que Noemi, né? Noemi é muito inteligente, né? Ela falou, lava-se. Não vai de qualquer jeito, não. Não vai fedida, não, se encontrar com as pessoas. Vai se lavar, vai se perfumar. Detalhe, não era a cultura deles, como no Brasil, tomar banho todo dia. Não era. Mas para essa ocasião, Noemi falou: vá se lavar, amiga. Vai lavar tudinho aí dentro. Porque não dá para ir fedida, não. Tem que tomar banho ali. Para fazer isso, você vai ter que ficar cheirosa. Ai, é isso aí, muita glória. É isso Né? aí, Ó, Noemi. para fazer isso, você vai ter que estar cheirosa, amiga. Lava-se, se perfuma, coloca a sua melhor roupa, entende? E aí você vai lá descer a eira. E aí, ó, o verso 5. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada nos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Tá vendo? Ela aqui estava fazendo um ritual para que ele pudesse resgatar ela, né? E Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. Você poderia ter ido atrás dos mais jovens, dos mais ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir.
Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa e é verdade que sou o resgatador. Mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso, disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou, a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida. Noemi entendia a mentalidade dos homens. Ó, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Porque imagina Boaz. Boaz, ele sentiu o cheirinho de Ruth. Viu a bondade de Ruth, a integridade dela, os valores dela. Ficou, pirou o cabeção, falou: meu Deus do céu, eu preciso resolver essa questão, porque eu quero essa mulher. Pensa. E Ruth e Noemi aqui foi muito inteligente. Falou assim: esse homem, minha filha, não vai descansar. Enquanto ele não resolver isso, ele não vai descansar, não. Pode ficar tranquila, que ele vai procurar a gente. Aí vem o capítulo 4. O resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade, sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e se sentou. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço da terra que pertencia ao seu irmão, ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu. Ó, detalhe, tá? Ele tá falando de resgatar a terra, tá? A mulher, ela vinha de brinde, porque as coisas, era mais importante, era a terra, tá? A terra que era importante. Lembra que a mulher era muito desvalorizada nessa época, tanto que ele não falou de mulher aqui, ele falou da terra, né? Eu a resgatarei, respondeu ele. Ó, o cara falou: ah, as terras? Eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele na sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Ou seja, ele olhou assim: o quê? Junto com as terras havem 2 mulheres? Não, 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 eu desisto. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava para o outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália
Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez a Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. O casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu. Ó, detalhe, né? Tem gente que pensa assim, que ela deitou lá nos pés, dormiu a noite com ele. Ele não teve relação com ela não, viu? Não teve. Agora sim, ó. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e dele desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Olha isso. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. A genealogia de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Ô, Glória! Glória a Deus. Glória, glória, Toda glória, honra, toda glória. glória seja dada ao nome Aleluia. de Jesus. Eita! Negócio é Olha, forte, gente. Glória a Deus. hoje a leitura está Menina, pingando azeite, suando sal, espirrando maravilha. fogo. Deus é fiel. Glória a Meu Deus. Gente, a gente só tem Glória. que agradecer hoje, né? Vamos só agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito, o Senhor tem falado conosco. Essa mensagem Amém. de hoje é uma prova viva de que Deus não erra, de que nada é por acaso, de que o Senhor, Ele sabe o que nós precisamos, e nós precisamos confiar no Senhor, fazer o que é bom, fazer o que é reto, e seguir a verdade que vem de Deus, porque Ele vai nos guiando. Nós somos guiados e moldados pelo Senhor, que nós possamos estar sempre escondidos debaixo das asas do Onipotente, né? Porque esse é o lugar de segurança para as nossas vidas. Amém, meninas? Amém. Vamos tirar nossa foto. Pelo amor de Deus, não tire minha foto igual a de ontem, embaixo do guarda-chuva, toda feia. Misericórdia. Tem vezes que o meu olho também não aparece. Perdi o assunto porque veio um pessoal aqui, um vendedor, e aí eu tive que sair. Aí vou ler meio de sábado, domingo, restauro as outras. Sim, vamos fazer nossa fotinho.
e agradecemos a Deus, né? Porque hoje, ai, gente, eu sinto a graça de Deus hoje. Sempre, né? Mas tem leituras que é melhor do que a outra, que dá para entender, é uma história, né? Tem todo o contexto por trás. Vamos lá. Ai, cadê E você? se fala em Ruth, eu e minha nora. Foi uma palavra profética que Deus me deu. Ruth e Noemi. Antes Glória a dela Deus. casar, Deus me deu essa palavra. Amém, glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Aí, calma aí, deixa eu colocar lá. Você falou o que, Gabi? O amor, me dá o seu celular aqui para espelhar na tela. Vamos orar, meninas, e agradecer ao Senhor. Ai, meninas, eu tô sem celular, viu? Orem aí, oh, meu Deus do céu, eu tô com esse celular aqui. É um celular mais velhinho, sabe? Só que ele não nem se compara com aquele outro celular que é o meu mesmo. E eu tô Olha tentando também me para minha virar nora. fazendo as minhas coisas com esse daqui. Mas é Olha muito. também pela minha nora, Adriele, que ela fez aniversário agora, 3 dias. Adriele. Amém. Estaremos orando sim, em nome de Jesus. Missionária Gilda, pode orar por nós? Eis-me aqui, minha coordenadora. Eita glória. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para todas. Amém. Dormimos e Amém. acordamos e sabemos que o Senhor está na direção de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um café da manhã melhor do que esse, só o arrebatamento. Eita. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, diante da tua presença, meu Pai, nada somos, nada podemos, nada fazemos, sem o Senhor que pode, que faz, que vê, que vela sobre a tua palavra, para cumprir, meu Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma manhã de vitória, uma manhã de concordância, uma manhã de milagre, uma manhã de revelação, meu Senhor, porque a tua palavra diz que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola destrói. Pai, que nós venha a ser, meu Pai, uma Ruth da vida, uma Noemi da vida, meu Pai, aprendendo a cada momento com o Senhor, Espírito Santo de Deus, que nos conduza a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso ministério, Pai, o nosso falar, o nosso andar, o nosso pensamento diante da tua presença, meu Senhor. Graças eu te dou, Senhor, aleluia, por mais um dia, porque dormimos e acordamos e estamos diante, meu Pai, deste café da manhã recheado, vindo do alto céu, meu Pai amado santo, ao qual Jesus amado santo, a tua palavra diz que aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Senhor, grande, poderoso, fiel e justo, que neste dia chamado hoje, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, os aniversariantes. Toma nas tuas mãos, Pai, aleluia, essas mulheres que estão dando luz a seus filhos. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que choram. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que vão sair, meu Pai, para resolver algum problema, meu Pai amado, que a ele não tem solução, mas ele convida o Senhor, que é o Rei da Glória, o Santo dos Santos, aquele que faz milagre, aquele que antes de a gente chegar naquele determinado lugar, o Senhor já chegou primeiro. Pai Celestial, dito maravilhoso e bondoso diante de ti, Senhor, toma a direção da vida da tua filha, toma a direção da vida, aleluia, do seu esposo, de seus pais, de seus filhos, e toma a direção também, meu Pai, de meus filhos, de meu esposo, aleluia, de meus netos, toma a direção da vida de minha neta, que já saiu para ir para a escola,
Senhor maravilhoso, santo e justo, toma a direção de cada um, Pai, deste grupo. Visita os lares da tua filha, meu Pai, como o Senhor fala, lá no livro de Salmo 91:11, que o Senhor já deu ordem a teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. Desde já, papai, eu já te peço, já te agradeço. A igreja que somos nós diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Deus abençoe, irmãs, a vida de cada uma. E até amanhã. Amanhã estaremos juntas, em nome de Jesus Cristo. E já, nós já estamos Dê a entrando paz do no Senhor dia a minha da pastora noite. Iracema. Amém, amém. Fica na paz, Estou irmãs. esperando vocês aqui.